Oi pessoal, esse vídeo faz parte de um projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, né, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, né? Então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 20 do Caderno Azul do Enem 2017, que traz um texto de Clarice Lispector chamado Declaração de Amor e diz assim: esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Às vezes, ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo em minhas mãos, e este desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe devida. Essas dificuldades nós as temos, mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega? Se eu fosse muda e também não pudesse escrever e me perguntassem a que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas, como não nasci muda e podia escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Então, um texto muito legal, muito interessante, que traz, na verdade, várias funções da linguagem. A gente sabe que cada texto tem mesmo várias funções e que uma delas predomina. No caso aqui, a gente tem a função metalinguística como predominante, ou seja, é um texto que fala da própria língua, ele usa a linguagem para falar da linguagem, porém não só isso, né? A gente também tem a função emotiva, não importa que quem é que está falando, o sentimento de quem fala, e esse sentimento em relação justamente à língua, né? Então, qual é a relação dessa pessoa com a língua? Qual é a relação de Clarice com a língua? E também a própria poética, né? Então, a exploração dos recursos linguísticos, por exemplo, ali a gente tem comparações, a gente tem a personificação da língua, então a língua que reage, né? Uma língua que se assusta, então características humanas que são dadas para a língua, né? Que é um ser teoricamente inanimado. Então, vários recursos explorados aqui por Clarice, né? Que tinha, né, um exímio domínio da língua portuguesa, né, da escrita. E o que o Enem vai esperar de nós? O trecho em que Clarice Lispector declara seu amor pela língua portuguesa, acentuando e intensificando seu caráter patrimonial e sua capacidade de inovação, é qual? Então é o seguinte, o enunciado a gente já viu que é necessário circular as informações solicitadas para facilitar a resolução, porque sempre a gente vai ter várias informações, né? O enunciado traz várias informações e também às vezes traz várias solicitações. Então, ao invés da gente surtar e falar, meu Deus do céu, o que eu faço? A gente vai por passo a passo. Então, primeiro a gente circula o que o enunciado quer da gente. Ele quer uma alternativa em que eu tenho duas informações, que eu tenho o caráter patrimonial da língua portuguesa e que eu tenho a capacidade de renovação da língua portuguesa. Então, eu preciso dessas duas informações, uma passada de olhos rápido, né, pelas alternativas, a gente percebe que a gente tem citações, tem reproduções de pequenos trechos desse trecho maior do texto, né? Então, é uma alternativa que não traz aqui a fala do Enem, mas traz a reprodução da fala da Clarice. Então, você nem precisa, se você não sentir necessidade, voltar ao texto, porque a própria alternativa já traz ali citação para você conseguir localizar essa informação, né? Porque são duas informações que o Enem vai te solicitar no enunciado. E aí, qual que é o passo 2? O passo 1 é circular, né? As informações necessárias, as informações solicitadas, e o passo 2 é pensar em cada uma delas separadamente. Então, vamos pensar primeiro em caráter patrimonial. O que é caráter patrimonial? Patrimonial vem de, a gente tem que pensar nas palavras, lembram dessa técnica, né? Mas é também uma estratégia, né? Pensar realmente nas palavras, não sai fazendo. Patrimonial vem de patrimônio. Patrimônio nos lembra herança, bens, algo de valor que foi deixado. Então, nos remete ao passado. Então, algo de valor que foi deixado, ou uma herança, algo bom, né? Que vai nos afetar, vai nos influenciar de alguma forma. E, do outro lado,
uma capacidade de renovação. Renovar é tornar novo. Então veja que eu tenho quase uma espécie de oposição, né? Então de um lado eu tenho algo do passado que nos afeta, que está aqui se relacionando conosco, algo que é bom, que é de valor, que nos foi deixado como herança, e do outro lado eu tenho uma capacidade de fazer algo novo, então de não usar apenas, de não nos limitarmos apenas a isso que foi deixado, mas de criar algo novo. Então eu tenho essas duas relações que a Clarice vai realmente estabelecer com a língua, e eu quero uma alternativa que me diga explicitamente, que me traga explicitamente essas duas informações. Então que a língua portuguesa, ela é um patrimônio, ela tem ali já o seu valor, que vai nos influenciar de alguma forma, que realmente é algo para se admirar, mas também ela pode ser renovada, ela ainda pode nos oferecer coisas muito boas que não foram feitas, quer dizer, ela não foi esgotada ainda, não é porque já foram feitas coisas maravilhosas que a gente não pode continuar fazendo outras coisas maravilhosas, tá bom? Vamos procurar qual alternativa diz isso? A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Não tenho isso aqui, né? Aliás, eu tenho isso aqui, é um desafio, mas não tem nenhuma relação com o patrimônio nem com a capacidade de renovação. Você está falando assim, é difícil escrever em língua portuguesa. É uma língua difícil, mas eu não estou dizendo que já fizeram muitas coisas boas e que ainda podem fazer outras, então não é essa a alternativa. B. Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Olha que alternativa interessante. Quem é Camões? Quem foi Camões, né? Camões foi um poeta português do período clássico que foi um grande expoente da língua portuguesa, né? As pessoas dizem que ele foi o que levou a língua ao máximo, que depois dele ninguém mais vai conseguir fazer algo igual ou algo melhor, algo superior. Por quê? Porque ele escreveu um livro chamado Os Lusíadas, você já deve ter ouvido falar. É uma epopeia. Uma epopeia é um livro que vai uma narrativa, né, que cheia de ações e com um herói que vai contar uma grande aventura. E ele escreve essa epopeia em versos. É um livro que no padrão de hoje tem umas 300 páginas e o livro inteiro é escrito em versos e todos esses versos são divididos em estrofes com a mesma quantidade de versos cada uma. Então tem um rigor formal muito grande, a forma é muito trabalhada. Cada estrofe tem exatamente a mesma quantidade de versos, cada verso tem a mesma quantidade de sílabas poéticas, o mesmo esquema rítmico e a mesma cesura, que a cesura é a marcação, é o ritmo, é a sílaba tônica no mesmo lugar. Então, assim, cada verso, além de ter as mesmas quantidades de sílabas, ainda vai ter a sílaba poética, a sílaba mais forte no mesmo lugar. Então, tem muito ritmo e é muito difícil, né? Porque o livro inteiro, que além de ter a preocupação com o conteúdo, né, com a narração de determinadas ações, ainda tem toda essa preocupação formal. Então as pessoas dizem que depois de Camões ninguém vai conseguir chegar ao que ele fez na língua, além de todos os poemas também que ele escreveu, que também eram maravilhosos, etc. E Clarice tem uma opinião diferente, ela vai dizer, olha, Camões e outros semelhantes, outras pessoas que também fizeram coisas boas como eles, né, surpreendentes e admiráveis, eles não bastaram, eles não são suficientes. Então veja, ela usa palavras-chave, ela usa Camões, que é um termo-chave para nos referir ao patrimônio da língua portuguesa, né, a gente sabe disso, e ela usa o termo herança. Então Camões não deixou uma herança, então ela reconhece que há um patrimônio ali. Existe um patrimônio, existe algo de valor, algo que tem que ser reconhecido, admirado, que nos influencia, que nos afeta, mas isso não basta, isso não é suficiente. Se isso não é suficiente, o que isso é? Isso é capaz de nos oferecer outras possibilidades. Então, quer dizer, a língua não foi 100% explorada ainda. Não é porque ela foi muito bem explorada que ela não pode continuar sendo. Então, veja que eu tenho exatamente o que o enunciado pede. Eu tenho de um lado esse caráter patrimonial com os termos-chave Camões e herança, e do outro lado eu tenho essa capacidade de inovação que está ali explícita nesse não bastou para dar para sempre. Então, quer dizer, foi muito bom, mas não é que para sempre eu nunca mais vou poder fazer mais nada que também seja bom. Claro que a gente pode fazer sim, com certeza. Então essa é a alternativa correta. E lembrando da importância do campo semântico. O que é o campo semântico, né? O semântico vem de significado, né? O campo, imagina um campo mesmo. Ali um campo de significado, palavras que se referem ao mesmo contexto. E o Enem, ele não vai usar exatamente sinônimo sempre ou reproduzir a mesma palavra, porque daí fica muito fácil. Ele vai utilizar palavras do mesmo campo semântico. Então lembra, eu já falei para vocês em outro vídeo, por exemplo, escola. Quais são palavras do campo semântico escola? Carteira, professora, lousa, livro, ensino, educação. Palavras que nos remetem ao universo escolar. Aqui, quando eu penso em patrimônio, eu tenho que pensar nisso, né? Quais são palavras que me remetem ao universo do patrimônio? Bens, valoração, coisas antigas, passado, herança, aquilo que é deixado. E do outro lado de renovação, aquilo que é novo, aquilo que ainda não foi explorado ao máximo, aquilo que ainda pode ser explorado. Então veja que eu tenho que pensar nessas palavras-chave, nesse campo semântico, para que eu possa encontrar uma alternativa correta com mais facilidade, né? Porque não vai ter a reprodução exatamente do mesmo termo, como eu disse, para não ficar tão fácil, tá bom? Então, a alternativa B é correta. Se ficou com dúvida, comenta aqui ou manda mensagem, e-mail, onde você preferir. C, porque que tá errado, a gente vai ver as outras, né? Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe devida. Essa alternativa foi marcada por muitas pessoas, por quê? Porque túmulo do pensamento, túmulo é lugar morto, né? Lugar onde fica coisas mortas, e o pensamento. Então, o pensamento morto está ali. Então, vamos pensar, vamos imaginar que eu tenho um pensamento morto, um pensamento que já foi pensado, um pensamento que já aconteceu. O que ela faz? Todo mundo que escreve, não só ela, vai revisitar esse pensamento
para lhe dar vida. Então tem aqui uma espécie da ideia do patrimônio, aquilo que já foi feito, aquilo que tem valor, e aquilo que vai ser revisitado para ganhar nova vida, para ganhar um novo sentido, ou seja, para ser renovado. Então aqui eu tenho também uma espécie de correspondência com o enunciado. E por que então essa não é a alternativa correta? Porque o Enem é cheio de nuances, de sutilezas, você já sabe, não é porque o Enem é chato, mas é porque ele precisa hierarquizar. Ele precisa que as pessoas não tirem as mesmas notas para que possa existir, né, não ter uma ampla concorrência, né, que possa existir uma seleção. Então aqui, nessa alternativa especificamente, eu não falo da língua portuguesa, eu falo de pensamentos, de pessoas que escrevem quaisquer línguas, né? Não exatamente na portuguesa, pessoas que pensam em quaisquer línguas. Então eu que estou aqui escrevendo em português, eu posso pensar um pensamento que foi pensado em francês, eu vou revisitar um pensamento do francês para escrever em português. Então aqui nessa alternativa, se eu não tivesse lido o texto inteiro, eu nem ia saber que o amor da Clarice tem a ver com a língua portuguesa, porque ela não me dá nenhuma referência a isso, e por isso não pode ser marcada, porque ela não fala de língua portuguesa especificamente, ela fala de escrita e de pensamento de modo mais geral, de modo mais abrangente, tá bom? Então as pessoas que escrevem revisitam pensamentos, então existe já um patrimônio de pensamentos, existem pensamentos com valores, a gente com certeza vai revisitar, mas não para reproduzir necessariamente, sim para renovar, para fazer algo novo a partir daquilo que já foi feito. Então eu não estou falando da língua portuguesa especificamente, entendeu? Estou falando de um pensamento de modo mais geral, como eu disse, é uma nuance, é uma delicadeza, mas é necessário para fazer essa hierarquia. D. Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. Aqui, quando ela fala uma língua que não foi aprofundada, ela diz implicitamente que é uma língua que ainda pode ser aprofundada, portanto, uma língua que ainda pode nos dar ideias novas, elementos novos, e claro que aqui eu tenho essa ideia da capacidade de renovação. Porém, eu não tenho ideia do patrimônio, a ideia do patrimônio não aparece nessa alternativa, por isso eu não posso marcá-la, porque eu solicitei duas, o Enem solicitou duas informações, aqui só aparece uma. Se você voltar no texto, você vai perceber que esse trechinho, a continuação dele refere-se ao patrimônio, olha só, o que recebi de herança não me chega. Aí sim eu tenho uma referência a essa herança, esse patrimônio, mas não foi reproduzido essa parte na alternativa, então eu não posso marcá-la como correta, tá bom? E eu até queria não ter aprendido outras línguas só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. De novo, é uma alternativa que não fala de herança, né? Não tá falando aqui sobre a relação dela com o passado, né? Não tá até falando que ela queria ter uma relação mais límpida, né, para poder, talvez, a gente pode até dizer aqui implicitamente, produzir, renovar, né, nem fala sobre isso na verdade, mas principalmente da herança não fala, desse caráter patrimonial, dessa relação com o passado, tá bom? Então, uma questão de interpretação, uma questão de literatura e de localização de informação, né, então a gente sempre tem frisado isso aqui no Enem, como a gente deve fazer as questões, né, por passo a passo, pensando realmente no significado das palavras, pensando no campo semântico, principalmente localizando as informações e circulando para ficar claro, né, o que está sendo solicitado, porque não adianta aqui a gente marcar uma alternativa que traga apenas uma informação que foi solicitada e a gente acaba esquecendo da outra, ou uma informação correta em relação ao texto, no caso aqui toda ação, já que a gente tem citações, né, mas que não respondem ao enunciado, então essa necessidade de localizar a informação exata que foi solicitada e encontrar palavras-chave para nos ajudar nessa descoberta, tá bom?